renda passiva. O sonho, o projeto de você conseguir gerar capital, fazer dinheiro sem ter que fazer absolutamente nada. Só tem um probleminha com esse sonho. Ele não existe. E realmente não existe para a grande maioria das pessoas. E nesse vídeo eu vou te falar a verdade sobre renda passiva. Fica comigo. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA. Esse canal foi feito para te ajudar a navegar o maior e melhor mercado do mundo, o mercado americano. E nesse vídeo eu vou falar isso, você já sabe. Renda passiva que está todo mundo procurando, mas eu preciso falar algumas verdades. Esse vídeo foi feito para você. Fica comigo até o final, porque tem dicas especiais. Você precisa entender e fazem diferença na sua vida. Antes de mais nada, você é novo no canal, bem-vindo, já aproveita e deixa o seu like, também considera subscribe para o nosso canal para receber mais vídeos como esse e vamos logo falar sobre renda passiva. Sei que existe uma boa chance que você, como várias pessoas, já procuraram aprender sobre renda passiva. Essa frase, esse termo, tem um apelo muito forte, tem um número gigantesco de pessoas que falam sobre isso na internet, a exaustão, maneiras simples, maneiras fáceis, onde você não precisa colocar nenhum tipo de esforço, e você consegue transformar esse esforço nenhum, ou mínimo esforço, em renda constante, recorrente para você. It sounds too good to be true? Parece bom demais para ser verdade? É porque é bom demais para ser verdade. Renda passiva, pelo menos do jeito que é falado nas mídias sociais, do jeito que é falado nos canais de YouTube, do jeito que é passado por aí, não tem como ser verdade. Vai contra os princípios mais básicos de economia. E as pessoas têm uma tendência muito grande a querer aceitar isso, a querer acreditar nisso, porque seria muito bom, seria um sonho de fato você conseguir gerar renda sem fazer absolutamente nada. E a gente precisa destrinchar um pouquinho do que é falado sobre renda passiva para que você se proteja, número um, e que você entenda assim que você pode fazer o seu capital trabalhar para você, que você pode sim fazer seu capital gerar mais capital, mas existe todo um processo por trás disso e não tem absolutamente nada de passivo nisso. E é esse que é o grande problema. Fala-se de renda passiva comumente para todos os lados que você olhar nas mídias sociais, nos canais de YouTube, de uma maneira como se renda passiva pudesse ser gerada com esforço nenhum. Isso fere os princípios mais básicos econômicos e não deixa que você entenda, pelo menos não é perceptível à primeira vista que você vê esse tipo de informação, que você precisa pelo menos ter tido o esforço de ter juntado um capital considerável para que os retornos médios desse capital, de um jeito bastante simplificado, consiga gerar para você algum tipo de dinheiro que seja palpável, que você consiga viver. Deixa eu dar um exemplo bem prático para vocês. Para você conseguir ter um salário médio de 42 mil dólares, que é mais ou menos a média do salário médio americano, você precisa, se você conseguir um retorno desse capital de 7% ao ano, que não é muito fácil e não é muito comum, você precisa de pelo menos uns 600 mil dólares. Então, para você conseguir juntar esses 600 mil dólares no decorrer da sua vida, não é a coisa mais fácil do mundo, é um fato. Então, e existiu um esforço, mais uma vez, existiu um esforço pessoal para você conseguir esse tipo de capital. Então, de novo, 600 mil, para você ter uma rentabilidade, você precisa fazer uma rentabilidade de mais ou menos 7% ao ano, de uma forma completamente passiva, porque é esse que é a premissa do que se fala, para você ter um salário que não é um grande salário, dependendo de onde você mora, do seu lifestyle, você consegue ver com 42 mil, talvez você consiga, mas não é realidade para muitas pessoas hoje, mas essa que é a realidade do que se fala em relação à renda passiva, principalmente quando se fala de renda passiva, no termo mais comum, que é... Qual que é o termo mais comum? Se você souber, deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre isso, mas o termo mais comum que se fala de renda passiva são basicamente o pagamento de dividendos de empresas ou de ativos que pagam dividendos. Mas a gente precisa dig a little bit deeper, a gente tem que olhar um pouquinho isso com os olhos um pouco mais críticos. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é que dividendo, pagamento de dividendo, principalmente se você está falando em termos de renda passiva, ele é uma escolha arbitrária das empresas. Então, a maioria das empresas, tirando REITs, que são, e alguns outros instrumentos financeiros que são obrigados por lei a dispor, o que eles têm de disposable income, até 90% desse valor tem que ser pago como dividendos, mas estoques de empresas normais, simplesmente de companhias pagadoras de dividendos, eles são uma escolha arbitrária da diretoria da empresa, ou seja, eles escolhem se vão pagar, quando vão pagar, ou seja, se eles vão pagar todo trimestre, ou toda vez, uma vez por ano, ou se eles vão pagar um trimestre sim, um trimestre não, e terceiro, quanto eles vão pagar.
Então, você simplesmente pensar que você olhou para uma empresa, falou assim, isso aqui paga um dividendo de 5, 6, 7%, 8%, 3%, o valor que seja, e eles vão continuar pagando, a gente realmente não sabe, não tem como você saber, você só tem uma maneira de descobrir se existe uma probabilidade muito grande dessa empresa, desse estoque, continuar pagando dividendo, que é um histórico bastante extenso. Eu, particularmente, gosto de ver um histórico de pelo menos 20 anos, crescente, estável, de empresas que pagam dividendo. Ou seja, estão pagando há muitos anos, e em 20 anos você consegue ter um sample muito realístico de crises financeiras, de momentos positivos para aquela empresa, ou para aquela indústria, ou para a economia como um todo. E você também tem samples nesses 20 anos de momentos ruins, negativos para a empresa ou para a indústria. Então você consegue ter um balance, você consegue encontrar um estoque, uma empresa, um ETF que tem pago dividendos constantes e crescentes. Você pode ter achado um winner, um campeão. Mas guess what? Isso exige esforço, exige paciência, exige dedicação para você realmente encontrar esse tipo de ativo, e não existe absolutamente nada passivo em você fazer esse tipo de pesquisa. Pera aí, Bruno, então você está me falando que tudo que eu tenho escutado no decorrer da minha vida de pessoas famosas que têm um acesso assim, que tem uma plataforma gigantesca sobre renda passiva, não é verdade? Não estou falando isso. O que eu estou falando é que renda passiva, esse termo passivo, onde você não tem que fazer nada, isso não é verdade. Eu não sei o que as outras pessoas falam, não sei o contexto da maioria das pessoas. Obviamente que você tem pessoas bem intencionadas que não entendem completamente como essas coisas funcionam, e você tem pessoas bem mal intencionadas que já foram provados com um monte de processos legais, que são scammers, que simplesmente usam a boa fé, a boa vontade e a falta de conhecimento de pessoas para se aproveitar. Então isso é um fato inegável que a gente tem visto constantemente no decorrer das décadas. Mas o meu ponto, e o ponto principal desse vídeo, é que todas as maneiras, e você pode sim, como eu disse anteriormente, fazer o seu dinheiro para trabalhar para você. Acontece que esse fazer o seu dinheiro trabalhar para você, ele depende de algum tipo de esforço. Eu quero dar outro exemplo para vocês. Existe um número gigantesco de empresas e de estoques, mais de 4.000 estoques, que são negociados na Bolsa Americana, só para dar um exemplo para vocês. Vocês acham que se você escolher qualquer um desses estoques, qualquer um desses ETFs, qualquer uma dessas empresas, você vai ter retornos constantes, crescentes, que valham a pena? Claro que não. Existe um outro trabalho que vai, não só em termos de dividendo, mas em termos de seleção dos seus estoques, que precisa existir. Existe um trabalho que vai por trás dos bastidores, do mesmo jeito que existe um trabalho que tem que por trás dos bastidores, entre aspas, para você conseguir ter capital suficiente para eventualmente esse capital trabalhar para você, para eventualmente essa renda sim ser passiva. Então a renda passiva ela é construída baseada numa renda ativa. Agora, quando a gente está falando basicamente do mercado financeiro, e eu vou até um pouco além do mercado financeiro, por exemplo, tem gente que fala que está vendendo a ideia de você ter renda passiva através de real estate, de propriedades. Eu não sei se algum de vocês aqui já teve propriedade de aluguel, mas você sabia se o teto quebrar é um custo adicional? Você sabia se a máquina de lavar quebrar é um custo adicional? Você sabia que você pode ter um inquilino que não paga o aluguel, que você tem que ligar para a polícia para poder tirar essas pessoas da casa? Sabia que se acontecer alguma coisa, se cair uma árvore, mas tem seguro para isso? Tem custo do seguro, tem manutenção do seguro, tem você participar disso. Então, todos esses tipos de coisas que são vendidos como simplesmente você não precisa fazer nada, categoricamente não são verdade. Agora, dá para você fazer um tipo de renda que exija algum tipo de esforço que não seja extremo. E eu vou chamar, só para fins desse vídeo, um esforço extremo que eu diria aqui, nesse caso, para ser bem específico, para o contexto que a gente está falando, seria o seu trabalho de 8 às 5, de 9 às 5. Esse seria o esforço extremo que uma pessoa faz, ou seja, existe um esforço real. Você acorda todo dia, você toma banho, escova o seu dente e vai para o seu trabalho, passa por commute, você tem que dirigir, você tem que pegar ônibus, você tem que pegar o metrô, o que seja, e você volta a ter um esforço associado. Existe alguma coisa que possa ser comparar, que você consiga fazer algum tipo de associação do tipo de retorno dessa renda ativa do seu trabalho que faça sentido e que exija menos? Existe, desde que você entenda o contexto. E o contexto é muito, muito simples, pelo menos no tocante ao mercado financeiro, que é o foco do nosso canal, que alguns esforços que são necessários para você conseguir gerar renda baseada no seu capital. Não mais renda passiva. Faça nada e tenha dinheiro. Não.
mas uma renda que possa ser gerada através do seu capital. E exige esforço, mas você pode pensar nesse esforço de um jeito positivo. Por exemplo, você precisa pelo menos estudar um pouco sobre o comportamento de um estoque específico. Eu não estou falando nem do mercado financeiro como um todo, mas de um estoque de uma empresa que você tem interesse. E não pode ser um estudo altamente superficial, você tem que realmente entender se a empresa ou a indústria tem uma possibilidade de crescimento, de continuar gerando retornos para os seus acionistas. E isso existe esforço. Segunda coisa, existem técnicas associadas onde você pode associar trade e investimento. Eu vou falar dessas técnicas, eu vou deixar o convite para o nosso evento que a gente vai estar fazendo, onde eu ensino na prática real, e eu tenho vídeos, eu vou deixar link de alguns dos vídeos que eu já expliquei como você consegue associar essas duas coisas, trade com investimento, para poder você gerar mais renda. Isso é possível, isso é feito diariamente. Eu faço isso, eu vivo disso, eu conheço pessoas que fazem isso, as instituições fazem isso, só que não tem absolutamente nada passivo nisso. Existe um grau de envolvimento pessoal nisso, pessoal seu, para que você consiga gerar esse tipo de renda. Outra coisa que você precisa ter algum tempo disponível. Essa imagem de você sentado com um computador numa praia, fazendo absolutamente nada, tomando daiquiris e fazendo que o seu dinheiro multiplique, isso não é muito realístico no sentido que existe algum tipo de trabalho que você pode fazer remotely, ou seja, você pega o seu computador, independente do lugar que você esteja do mundo, você consegue trabalhar? Yes, mas você não pode estar curtindo, desconectado do mundo e simplesmente type away o seu trabalho para ter retorno, porque isso também não é realístico. Então, o que acontece? Quando você associa alguma dessas técnicas de investimento de longo prazo, estoques que são bons pagadores de dividendo, associação de trade, esse casamento entre trade com investimento para poder gerar mais retornos, você consegue sim aumentar a renda gerada pelo seu capital. E o seu próprio trabalho, que é a mola propulsora de você continuar injetando. Mas o ponto é que você sempre vai ter que ter algum tipo de esforço, pelo menos até você conseguir um capital suficiente para gerar aquele tipo de renda que você precisa ter para você viver. Talvez no seu caso seja 600 mil para você viver com 42 mil dólares, talvez no seu caso seja $1 milhão, talvez no seu caso seja muito mais do que isso. Isso é possível, isso é palpável, mas a realidade é muito diferente do que se vende. Esse é o ponto central desse vídeo. E deixa eu falar para vocês aqui uma última coisa para talvez ajudar vocês a se posicionarem melhores como investidores para o futuro, sem ter essa visão fantasiosa daquilo que não existe. Não se intimidem se você tiver pouco dinheiro. Não pensem assim, porque eu tenho pouco dinheiro, porque eu não tenho bastante capital, isso não pode ser uma realidade na minha vida. Deixa eu mostrar para vocês aqui esse gráfico. Esse gráfico aqui, eu quero que vocês só prestem atenção em uma coisa nesse gráfico, eu não vou muito profundo para o vídeo não ficar muito extenso, mas eu quero só mostrar para vocês. Quando você começa a investir de um jeito responsável, sabendo que existe um esforço exterior, sabendo que você trabalha, você precisa continuar trabalhando, colocando capital constantemente para trabalhar para você, aos poucos, e esse tipo de capital que trabalha para você precisa de estudo, precisa de algum tipo de dedicação, precisa de algum tipo de solução que passe dessa, não faça absolutamente nada, o dinheiro magicamente aparece, você pode participar de uma comunidade de investidores e traders como a gente tem no Clube do Investimento. Mas reparem uma coisa, quando você faz investimento de qualidade para longo prazo, e você associa outras coisas, como eu falei, investimento e trade junto, você compra estoques de qualidade que tem possibilidade de crescimento, ou bons pagadores de dividendos que tem um histórico extenso de pagamento de dividendo, nos primeiros anos, parece que não faz muita diferença. Parece que o negócio vai assim bem lentamente, mas olha essa curva, presta atenção só na curva de resultados. O que acontece? Depois que os juros compostos começam a kick in, e aquele montante que começou bem pequenininho começa a crescer mais um pouquinho, crescer mais um pouquinho, crescer mais um pouquinho, o negócio começa a se desenvolver de um jeito que depois de anos e anos passados, aí o seu capital começa a ir para patamares que você não achou que fosse possível, desde que você se mantém investido no mercado financeiro. É assim que você consegue gerar o tipo de capital que você precisa para que, eventualmente, esse bolo que você foi colocando fermento para crescer, seja tanto que aí sim você pode chill, relax e ver o seu dinheiro crescer para você. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você tem alguma pergunta, algum comentário, deixa aí que eu quero saber. Se você não gostou também, me deixa saber que eu tento melhorar cada dia mais. Considerem subscribe para o nosso canal, deixa o seu like de vídeo com seus amigos. Eu vejo vocês de novo na próxima.